Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Amai-vos, instruí-vos é a nossa lei. Aqui nós trabalhamos para o Rei dos Reis. Cada estudo é o encontro com a verdade, nos aproxima da espiritualidade. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Vamos andar como filhos da luz, seguindo os passos do Mestre Jesus. O nosso mentor nos exige disciplina, nos faz caminhar dentro das leis divinas. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Se está buscando a felicidade, comece a praticar a lei da caridade. Mas não se esqueça da reforma interior, como orienta o nosso mentor. Olá, irmão. Entre e fique à vontade. Seja bem-vindo à casa do meu Pai, casa santa de amor e fraternidade. Casa santa de amor e fraternidade. Pai amado Senhor Jeová, Mestre Senhor Jesus, e toda a espiritualidade amiga, e aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Pai, poder acordar é sentir o Teu amor por nós, que nos possibilita o raiar do sol a nos aquecer, a nos permitir o dom de viver. Que possamos contemplar mais a natureza, pois sabemos, Senhor, que nela estão as energias salutares a nosso próprio favor. Mestre Divino, estamos todos aqui reunidos com o mesmo sentimento e a mesma vibração em Teu nome, pois sabemos que é através de Ti, Senhor, que alcançaremos o nosso melhor. É através de Ti que cresceremos e que encontraremos o equilíbrio sobre as nossas más inclinações. Como é bom poder estarmos aqui conhecendo mais sobre a vida espiritual, mais sobre do que nos envolve. Pedimos a Ti, iluminado de Deus, a vossa companhia, para que possamos compreender melhor a palavra de hoje. Que o Senhor possa abençoar, iluminar e intuir a nossa irmã responsável a ministrar o estudo de hoje. Gratos somos pelo Teu amor, Senhor. Que assim seja. Meus irmãos, boa noite. A leitura do nosso Evangelho está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei
ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Que assim seja. Boa noite, irmãos, mais uma vez. Vamos então dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que o nosso chat fica aberto durante todo o nosso estudo. Fiquem à vontade para estar fazendo perguntas ou comentários, né, a respeito de exemplos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Paramos na semana passada na questão 207, vamos então iniciar 208. Aqui na segunda parte, sabemos que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, estamos na segunda parte, no capítulo 4, pluralidade das existências, e vamos estudar, dar continuidade aqui, ao tópico semelhanças físicas e morais. Então, questão 208. Allan Kardec vai perguntar assim: os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento? Na questão anterior, né, Allan Kardec está perguntando se os pais transmitem uma semelhança física, né, aos filhos. Ao gerar, né, os filhos, herdam, então, características físicas. E pergunto também se as características morais também são passadas do pai para filho, como se fosse de uma forma genética, assim como a aparência física. E Allan Kardec vai explicar na questão anterior, 207, os espíritos vão elucidar Allan Kardec, que cada espírito tem a sua personalidade, tem já um caráter formado de outras, que trazem de outras encarnações, e que o papel dos pais é estarem justamente moldando esse caráter para que as más tendências sejam combatidas e as virtudes sejam desenvolvidas. E então, na 208, fiz aqui uma introdução, tá bom? Na 208 você vai perguntar se os espíritos dos pais não exercem influência sobre o do filho depois do nascimento, já que as características morais são trazidas pelo espírito do filho. E as semelhanças físicas são, sim, né, herdadas por meio dos pais. Isso tudo acontece, né, antes do nascimento. E após o nascimento? Qual que é ali a tarefa dos pais? Já deu a luz, já trouxe, ele já cumpriu uma parte da missão, trazendo espíritos para darem continuidade à sua romagem aqui na Terra para os processos evolutivos. E mais o que os pais podem estar tendo ciência do compromisso? Então, aqui os espíritos vão responder a Allan Kardec. Uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos, pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, são culpados. Somos seres que vivemos em coletividade. Precisamos dos outros para estarmos evoluindo, porque a partir dessa nossa relação, dos relacionamentos que estabelecemos, é que vamos estar aprendendo a perdoar, a amar, a ser indulgente, a ter paciência. São os outros que nos fazem passar pelas provas e expiações. Então, a partir dessas relações, estar em convivência em grupo, em coletividade, é que vai proporcionar o nosso progresso espiritual. E, como sabemos, o primeiro instituto no qual a criança tem contato, que é a família, a instituição familiar, é um grande pilar de sustento
para a edificação da moral, tanto daquele espírito que está chegando, quanto também dos espíritos, ou seja, do casal, que se unem. Porque por mais que o casal já venha com uma formação moral adquirida, assim, por meio da educação recebida pelos seus pais, ao se unirem, eles vão estar formando uma nova família e aprendendo a conviver um com o outro, e assim, isso é também uma forma de progredir, de aprender. O casal não só une para estar formando família no sentido de receber filhos, mas também para estarem ali unidos, juntos, no combate diário das provas e expiações. Então, há casais que eles se unem para apoiar-se um ao outro, ou seja, um fortalece o outro diante das provas e expiações, e há casais que se unem também para a quitação de débitos. Então, a gente pode até pensar, nossa, eu vou me unir, eu vou casar com uma pessoa que eu tenho conflitos de outras existências. Sim, é dessa forma que acontece. Então, vemos histórias aí de casais que brigam muito. Por quê? Que tem muitos desentendimentos. Justamente porque precisam ainda acertar as arestas, né? Estarem ali se entendendo, perdoando um ao outro pelos erros que cometeram um com o outro em outras existências. E muitos casais falham nesse compromisso, um com o outro, primeiramente, vamos terminar esse assunto, né, do casal, por não perdoarem as ofensas das encarnações passadas. Não perdoando assim, permanecem os conflitos e vemos aí muitos, em noticiários, né? Muitos casos em que famílias e casais terminam em tragédia, um assassinando o outro, ou um cometendo ali agressões físicas e também outros tipos de agressões, que a gente sabe que a agressão, opressão não é só física, né? Violência em todos os sentidos. E isso é devido a não aceitar ainda, o espírito não se abriu para perdoar o outro. Ou, porque não significa que aquele que agride hoje foi agredido na vida anterior. Não, isso não é regra, tá bom? O agressor ele pode se repetir no papel de agressor em diversas encarnações, por algum motivo. Sim, por algum motivo, por algum conflito em que ambos tiveram ali parte em alguma das existências, certo? Então, e aqui fala em relação do compromisso dos pais com os seus filhos, em que mas fala assim, né? E que os pais podem falhar e serão culpados pelo mau caminho que os seus filhos tomaram. E existem duas vertentes nessa explicação, né? Dessa aqui, como já falou, né? Os pais têm compromissos sérios com a educação dos seus filhos. Pais que não conseguem dominar as más tendências dos seus filhos e, pelo contrário, dar vazão a elas, eles têm uma grande responsabilidade. Eles vão estar assumindo ainda mais débitos com esses espíritos e vão, sim, falhar na missão de pais. E sabemos que na fase da infância é a fase mais importante da formação moral de um ser humano, de um espírito encarnado. É durante essa fase da infância em que toda a nossa bagagem espiritual está mais presente. Há crianças que, mesmo não sendo médiuns, elas têm lembranças de encarnações, das suas encarnações anteriores, elas podem estar vendo espíritos
Isso não significa que serão médiuns futuramente, médiuns videntes ou médiuns audientes, qualquer tipo de mediunidade. Isso significa que é nessa fase da infância até os 7 anos, os espíritos ali, recém-encarnados, ainda estão em contato, ainda estão nessa fase de adaptação e ainda estão as suas lembranças estão ainda bastante presentes em seu íntimo. Então, eles recordam muitas das vezes que eu tive, por exemplo, um filho, né, fala para o pai que o pai fez isso com ele em outra encarnação. A gente tem um exemplo até na casa que não é da mesma família consanguínea, né? Uma vez, posso dar nomes? Uma vez, Pedro virou para meu irmão, né, Antônio, e falou assim: eu lembro, Josnar, me corrija se eu contar a história errada. Você me atirou uma flecha em mim. Eu lembro muito bem. Não foi assim? Então, então essas recordações. Ele era criancinha, né? E tem as crianças, algumas crianças, isso não é sempre que vai acontecer. Tem recordações das vidas passadas justamente porque ainda estão nesse período de adaptação em que as suas lembranças ainda estão sendo adormecidas, o espírito ainda está um pouco confuso até mesmo em relação a estar aqui na Terra. Muitos espíritos sentem saudade do plano espiritual. Crianças que nos primeiros anos, isso não vai até os 7, vai até... São fases. Entre os 7 anos, os primeiros 7 anos, que é essa fase de adaptação do espírito, existem fases também. Nos primeiros anos, 1, 2 anos, podem ser crianças que dormem muito. Por quê? Tem uma explicação espiritual? Tem também uma explicação espiritual. Deixa eu só abrir aqui que meu notebook reiniciou para eu poder controlar aqui as mensagens. Tá carregando. Por quê? Muitas crianças muitos espíritos, né? Eles querem estar lá na espiritualidade. São espíritos que têm uma espiritualidade ainda bem presente. Eles estão saudosos do plano espiritual. E sabemos que o sono é justamente o desprendimento do espírito. Então, crianças nessa primeira até 1 ano, 2 anos, que dormem muito, porque querem voltar para lá, para poder se fortalecerem, para poder participar de mais estudos e conseguir estar se adaptando melhor aqui, nessa fase da reencarnação. E outros detalhes também que a gente pode estar estudando, né? E percebendo semelhanças, aspectos, para encontrar ali o que trabalhar no meu filho, né? Então, se ele está saudoso do plano espiritual, o que eu posso fazer? Está cultivando justamente o contato com a espiritualidade por meio de estudos, de orações. E isso vai passar, não é para se preocupar. Não significa que o seu filho não quer estar ali, não quer estar junto da família. Não tem nada a ver com isso, certo? É só uma fase de adaptação do espírito. Então, até 3 anos, 4 anos, a criança pode ver espíritos, depois não vai ver mais. Então, mas isso vai que se a criança for média, isso vai se prolongar, né? Então, aqui vai falar, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver a dos seus filhos pela educação. É para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. Porém, existe o fator de responsabilidade própria do espírito, ou seja, da criança. Muitos pais são presentes, combatem as más tendências de seus filhos, porém são espíritos ainda bastante difíceis de aceitarem ali uma
educação dos pais, né? Aceitarem a opinião até mesmo dos pais, porque, vejamos, podem haver conflitos de outras encarnações, então aquele espírito tem uma resistência para com seus pais. Tudo vai ser levado em consideração pela espiritualidade. Ao retornarmos e forem nos perguntar, né, o Jesus, através dos seus missionários, for perguntar o que fizeste com o filho que te dei, tudo será levado em consideração. Os conflitos pré-existentes de outras encarnações, como aquele espírito, seu filho, encarou esses conflitos, se abriu, se houve resistência, se não, se os pais foram realmente incisivos na educação, ou se foram pais que deixaram muita coisa passar, porque falta de tempo, não tem paciência, porque a vida corrida faz muito isso com os pais, né? Acaba que os pais cedem muito para não ter aquele trabalho de contornar situações e que, porém, isso vai gerar consequências graves no futuro. Primeira birra que a criança faz, o pai já cede. O que isso vai mostrar para aquela criança? Então, continuando. Só concluindo, os pais podem ser culpados ou não pela falha dos seus filhos, certo? Questão 209. Allan Kardec vai perguntar: por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho, como foi trabalhado na questão 207, né? As características morais dos pais em que se encontram nos filhos é justamente pela simpatia. Porém, há o caso inverso, em que por bons pais, há ali os filhos perversos. De onde vem, então, isso? Por que não são sempre atraídos espíritos simpáticos, espíritos que têm ali um caráter semelhante, um aprendizado semelhante, uma evolução semelhante? Um mau espírito, respondem para Kardec, pode pedir pais bons, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para um caminho melhor, e frequentemente Deus lhe o concede. Justamente. Se dois espíritos, se em nenhuma família só houver espíritos na mesma categoria evolutiva, espíritos que são simpáticos e que conseguem estar compreendendo um outro, ótimo, existem essas famílias, né? A missão dessa família, a questão a ser trabalhada nessa família vai ser outra vertente. Porém, como sabemos, nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Os que já estão mais adiantados, principalmente para ajudar os que estão mais atrasados. Dessa forma que os espíritos benfeitores agem conosco. Eles já estão bem mais evoluídos e eles retornam aqui em espírito, ou muitos reencarnam em missão, para nos ajudar, nos auxiliar. O que Jesus fez? Exatamente isso. Ele retornou para ajudar os seus irmãos atrasados, né? Os seus irmãos que ainda estavam presos, estamos ainda, né? Que ainda estão presos nos seus defeitos, no orgulho, na vaidade. E na família também acontece dessa forma. Então, como falou aqui, né? Espíritos perversos pedem bons pais para então auxiliarem no progresso, no seu desenvolvimento da moral. E assim é concedido, porque é dessa forma que tem que ser. Um ajudando o outro. Um estendendo a mão ao outro para estar, então,
evoluindo, para estar aprendendo com o que é bom. Em nossa vida, se não for na nossa família consanguínea, vamos encontrar outro lugar. Sempre haverá pessoas boas para nos ajudar, para nos mostrar o caminho, para nos auxiliarem, para nos dar exemplos, para mexer no nosso íntimo e assim a gente retornar ao caminho da evolução. Então, se uma família, que também é o caso, só há espíritos perversos, vou usar essa palavra porque foi a palavra utilizada aqui por Allan Kardec, mas a gente sabe, né? Vamos falar aqui, espíritos ignorantes, espíritos ainda atrasados, ainda muito presos no orgulho, no egoísmo. Em uma família pode haver somente espíritos assim, nessa mesma categoria de inferioridade dos sentimentos. E nessa família não há nenhum pilar ali de sustentação para apontarem um caminho do bem, para trabalharem o nome de Jesus, o Evangelho de Jesus, não há. Então, o que acontece? Vão ser encontrados, os membros dessas famílias vão encontrar outros espíritos encarnados, outras pessoas durante a sua caminhada que vão ajudá-lo. Seja um amigo, seja um parente distante, seja uma pessoa da igreja, seja um vizinho, seja uma instituição de caridade. Vai sempre ter alguém bondoso em seu caminho para te auxiliar, para te dar o exemplo, para que você tenha a oportunidade de desviar o caminho da raiz ali, né? Em que cresceu. Sempre você vai ter essa oportunidade. Deus sempre olha por nós em todas as condições que temos que nascer. Seja ela em condições financeiras boas ou não, né? Se eu tenho que passar por uma dificuldade financeira, se eu tenho que reencarnar com espíritos ainda endurecidos, espíritos algozes, ou se eu já nasço numa família mais harmonizada, porém cada um toma um caminho diferente, porque tem outros compromissos profissionais, com a ciência, ou qualquer outro tipo de compromisso, porque acontece isso, né? Tem famílias que falam assim, eu criei meus filhos realmente para o mundo. Aí vai ver os filhos, cada um está em um estado diferente, estado local, né? Uma cidade diferente, e não há aquela união física, aquela união de presença, porque cada um foi ali tomar o caminho que era preciso para desenvolver os seus compromissos espirituais. Ou seja, não há desamparo em nenhum caso. Sendo que a família, quando tem um compromisso de estar trabalhando a moral dos filhos e não consegue, para esse espírito que não recebeu dos pais a devida educação, não foram realmente lapidados pelos seus pais, o que vai acontecer com eles no futuro? Eles perderam já a oportunidade? Não. Eles vão ter outras oportunidades, só que vai ser mais difícil. Como a gente tem o conhecimento científico, né, que na infância tudo é muito mais fácil de ser aprendido. Seja uma língua estrangeira, seja um instrumento musical, qualquer coisa, um esporte, tudo vai ser mais fácil. O aprendizado moral também se enquadra essa mesma questão. Na infância, em que o espírito está mais aberto, receptivo, está ainda presente em sua consciência os deveres espirituais que deve cumprir
nessa encarnação. O que precisa ser trabalhado em sua moral. Mas na fase adulta, assim como a gente pode estar aprendendo um outro idioma, um instrumento musical, começar um esporte, começar a dançar, fazer qualquer, até mesmo pintar, entrar em aula de pintura, podemos estar aprendendo essas qualidades que vão ser reproduzidas fisicamente, né? A gente também pode estar modificando o rumo da nossa personalidade. Trabalhando, então, a partir dos bons exemplos que vamos encontrar. Porque, como eu já falei, sempre seremos amparados. Muitas pessoas falam assim: eu tô velha demais para mudar. Se eu tivesse conhecido a doutrina espírita 20 anos atrás. Não, esquece esse pensamento. É errado pensar assim. Se a gente ainda está vivo, se ainda estamos vivendo, se ainda vamos ter 20 anos aqui, né, pessoas já com mais idades que eu estou me referindo, né, que essas frases, essas falas são de pessoas que já entendem que a vida passou, entendem que já estão terminando aqui a sua vida encarnatória. Se você está vivo, é porque você ainda tem a condição de fazer coisas aqui, de aprender, de evoluir. E se a doutrina espírita chegou para você, mesmo que você entenda entenda que foi tarde, né? Chegou muito tarde. Poderia ter conhecido a doutrina espírita mais cedo? Sim, quanto mais cedo, melhor. Porém, se chegou até você, é porque você tem a capacidade de estar absorvendo os conteúdos espíritas e assim fazer com que o conhecimento, como disse Jesus, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a partir disso, do conhecimento, temos a oportunidade, podemos estar trabalhando o íntimo e modificar a nossa índole, os nossos defeitos, sempre a tempo. Questão 210. Podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, de preferência a um espírito inferior? Então, os pais podem estar pedindo para estar recebendo espíritos evoluídos, espíritos bons? Não. Mas podem melhorar o espírito do filho a quem deram o nascimento e que lhes foi confiado. É seu dever. Os nossos filhos são uma prova para os pais. Sabemos que o projeto da família, ela é programada, é feito, né? Muito antes de até mesmo você nascer. Antes de eu nascer, já foi programado com quem eu iria casar. Claro que existe desvios, né? Mas existe também um projeto, um planejamento que nós chamamos de predestinação, né? Não existe destino. A gente que vai estar modificando esse projeto de acordo com as nossas escolhas, sejam boas ou más, tá? Porém, existe um projeto, porque os espíritos, eu preciso estar entrando em contato com os espíritos com quem eu tenho dívidas. Ou espíritos que se sustentam um ao outro. Espíritos familiares, espíritos simpáticos ou antipáticos, né? Então, esse projeto da família, ela é realizado muito antes dos membros encarnarem. Então, por exemplo, a minha família, antes de eu encarnar, o meu espírito já entrou em contato com o espírito dos filhos que eu iria receber. Já conhecia o marido com quem eu ia casar. Então, isso tudo já estava programado. Como eu falei, é desvios, né? Porém, seguindo o projeto certinho, vamos lá. Os espíritos que serão meus filhos
já me acompanhavam até mesmo antes de eu nascer. Ou seja, durante a gestação da minha mãe, os meus filhos, os espíritos dos meus filhos já acompanhavam. Então, por exemplo, tem histórias, né, em que os avós contam que, por exemplo, o meu filho faz, os pais, os avós, né? O meu filho tem esse mesmo jeitinho, faz essa mesma coisa que eu fazia quando eu era criança. Então, por exemplo, minha irmã, né? Então, minha irmã, ela tinha uma mania de futucar o umbigo, futucar o olho. E a filha dela, isso quando criança. E a filha dela também faz esse mesmo gestinho, na hora de dormir principalmente. De onde veio isso? É uma herança herdada? Não, foi justamente porque, enquanto ela era criança, os espíritos dos seus filhos a observavam e imprimiram alguns comportamentos em sua consciência, que vão ser reproduzidos quando eles reencarnarem. Olha que interessante, não é mesmo? Então é assim, os espíritos esperam 30, 20, 30 anos para encarnarem, acompanhando a família. Então, já conhece ali os avós, os pais, ó, desde a nossa infância. Para vermos a espera, como a espera é longa. É claro que existem os projetos que são feitos de curto prazo, certo? Então, por exemplo, eu estava na minha ficha kármica que era para eu ter 2 filhos. Porém, em uma reunião mediúnica, um espírito me pediu, é um caso que eu estou contando, né? Um espírito me pediu para recebê-lo como filho e eu aceito. A espiritualidade, então, vendo ali a possibilidade, vão estar fazendo esse arranjo, inserindo mais um membro na sua família. Então, eu estava programado ter 2, agora eu vou ter 3, certo? E muitos outros casos em que existe essa reprogramação. Espírito que cedem a sua vez para dar lugar a um outro espírito mais necessitado. Como o Lauro falou aqui, ou pode deixar para ser... Peraí. Ou pode deixar para ser na próxima vida. Pode sim também. Foi aceito um caso na mesa mediúnica e que não foi possível receber esse espírito nessa encarnação, ou receber em uma próxima encarnação. Ou esse espírito pode vir sendo meu neto, ao invés do meu filho. Então, Tia está falando, temos arranjo na nossa casa em paz. Temos muitos, muitos arranjos, trocas, espíritos que foram bondosos, pacientes e cederam sua vez. Eu tenho um caso, né, meu mesmo, né, em que houve ali essa troca. Eram 3 meninas, aí uma cedeu lugar para um outro, né? Então, existe esses arranjos que não é de última hora. A gente não pode utilizar esse termo com a espiritualidade que é muito bem organizada, né? Porém, são arranjos mais recentes. Existem esses arranjos recentes. Eu posso estar, né, no meu trajeto encarnatório que eu não serei mãe. Porém, eu sendo fértil, posso engravidar. Não posso? Claro que sim. E o que vai acontecer? Não havia nenhum espírito para encarnar. O que a espiritualidade pode fazer? Pode buscar um espírito para estar
dando vida a esse bebê sendo gerado. Ou eu posso ter um aborto espontâneo. Então, um dos casos de aborto espontâneo é esse. Não havia espírito para encarnar ali. Nossa, mas é tão difícil assim arranjar um. Os espíritos que poderiam estar vindo não podem não estar preparados naquele momento. Então, por exemplo, né? Era para eu engravidar daqui a 5 anos. Porém, aconteceu que eu engravidei agora. O espírito que iria encarnar daqui a 5 anos fica com medo. Não quer reencarnar agora, não se sente preparado. O que pode acontecer? Se esse espírito não aceitar vir 5 anos antes e não houver nenhum outro espírito preparado para nascer naquele período, eu posso ter um aborto espontâneo. Certo? Então, há muitos exemplos que a gente pode estar citando aqui, mas eu vou dar continuidade ao nosso estudo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar no chat. Questão 211. De onde provém a semelhança de caráter que existe muitas das vezes entre dois irmãos, sobretudo ser gêmeos? Olha aí, os gêmeos, muitos têm curiosidade sobre essa questão dos gêmeos, né? São espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Não existe alma gêmea, né? Nós sabemos disso. O que existe é essa simpatia, esse laço muito forte entre espíritos que já passaram por diversas encarnações e que se apoiam um no outro. E esse laço pode ser tão forte que eles têm essa possibilidade de nascerem sendo gêmeos, a partir dessa atração da simpatia. Então, espíritos, como fala aqui, né, que se dão muito bem, que são gêmeos, se dão muito bem, um sente a dor do outro, se um adoece, o outro adoece junto, se um quebra o braço, o outro quebra a perna, se vocês estão em lugares diferentes, um passou mal, o outro tem esse pressentimento. Então, são laços espirituais muito fortes e que dão a possibilidade de nascerem sendo gêmeos. Não são qualquer espíritos que podem nascer gêmeos, que vai dar essa, por exemplo, irmãos, eu vou fazer uma oração. Vou pedir a Jesus, vou pedir ao mentor Paulo de Tarso para ter gêmeos, porque eu quero engravidar uma vez só. Pode adiantar os 2 filhos que tem para mim? Então não é assim, né? Eu vou ter uma resposta negativa. Vai depender de cada espírito que tiver com essa predestinação de ser meus filhos. Então vai ser feito um estudo, os espíritos podem ser, mesmo que tenham um laço de outras encarnações, podem não haver essa afeição, essa simpatia que possibilite serem gêmeos de uma forma proveitosa, né? Existem o caso inverso que vamos ler mais à frente também, de espíritos que não são simpáticos, que são até inimigos. Mas falando sobre essa questão, são normalmente os casos na maioria dos casos, os espíritos que são gêmeos, né? Os espíritos que nascem sendo gêmeos, eles têm essa ligação. Um sustenta o outro, eles são tão unidos porque passaram por muitas encarnações, muitos até mesmo sofrimento, um salvando o outro, um ajudando o outro. E então eles aceitam esse compromisso de nascerem juntos para estarem desde o comecinho apoiando um ao outro. Tudo muito lindo, isso mesmo. Cotinha está perguntando, quem escolhe os pais? São os filhos ou a espiritualidade? Então,
Então, essa questão vamos analisar, né? Como que se dá as nossas provas e expiações? É pela lei da atração, não é? Pela lei de causa e efeito. Não é isso? A gente fala, Deus não castiga, somos nós é que atraímos as provas por quais temos que passar. Sendo dessa forma, os espíritos que eu tenho que estar unidos, estar numa mesma família, é feito a partir de um campo de atração, a partir das provas, das vivências que tivemos em outras encarnações, certo? Sendo assim, a espiritualidade que vai programar a família. A espiritualidade vai ver quem tem a condição de ser pai nessa encarnação. Quem tem a condição de ser filho nessa encarnação. Quem tem a condição de ser marido e mulher nessa encarnação. Condição ou necessidade. Então, a espiritualidade é que vai programar a família. O parentesco que cada espírito vai ter um com o outro. Porém, os filhos podem também, espíritos podem pedir, como eu falei aqui, né? Encarnações com planejamento mais recente é dado como? Em muitos dos casos são espíritos que se aproximam, por exemplo, espíritos podem ser, normalmente tem, né, outras existências, né, juntos. Então, um espírito que eu tive uma existência passada acabou de ser resgatado. Então, ele antes estava perdido, certo? Ou estava encarnado. E agora ele se aproximou da casa espírita onde eu frequento, me vê, né? Reconhece ali um amigo, ou não, né? Então, reconhece ali um espírito, uma pessoa de outra existência e se aproxima. E então pede para nascer. Muitos espíritos pedem para nascer e escolhem suas famílias. E a espiritualidade vai fazer o quê? Estudar a situação para poder programar. Então, o programa é feito pela espiritualidade, mas muitos pedidos são feitos pelos próprios espíritos também, como é o caso dos arranjos nas mesas mediúnicas, que os frequentadores de mesa mediúnica, principalmente os antigos, sabem de muitos casos. Não é mesmo? E assim vai, existe essa comunicação, certo? Laura está falando. No capítulo 14, Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre essa atração entre os espíritos, tanto simpáticos quanto os espíritos algozes, mas faz essa atração a partir das vivências de outras encarnações, assim como os débitos que nós temos que cumprir. De acordo com o que eu fiz, aquilo que vai me dar a oportunidade de pagar, de quitar, vai se aproximar de mim. E a espiritualidade vai colocar no meu caminho. Respondido? E os pais podem pedir seus filhos também, sabiam disso? Antes de encarnar. Então, por exemplo, não sei se eu lembro de algum caso aqui agora. Talvez daqui a pouco eu lembre. Mas, lembrei. Tem um caso no livro Renúncia e Ave Cristo. Em que, por exemplo, no Ave Cristo, né? Agora fugiu o nome. Deixa eu pegar aqui, que aí eu falo o nome certinho. Quinto Varro, né? Que já era um espírito já mais avançado. Quem já leu o livro Ave Cristo? Leiam, porque é uma das obras, lógico, né? Entre os romances e entre as obras de estudo pós o Pentateuco, é uma das obras mais importantes que precisamos ter conhecimento. Então, Quinto Varro
ele pede para que Tassiano, ele pede para reencarnar e pede para ser pai de Tassiano. Ambos estavam desencarnados. Ele já tinha um laço de outras existências. Quinto Varro já estava uma elevação maior. Ele não era para ele reencarnar aqui na Terra. E ele pede para reencarnar e receber como filho o espírito Tassiano, que se encontrava perdido, se encontrava muito envolto nos cultos dos deuses, estava perdido ali nas questões morais. Então ele pede para reencarnar e recebe 100 anos para estar se dedicando ao espírito Tassiano. E ele passa nesse livro por 2 encarnações em que auxilia o espírito Tassiano, primeiro sendo o pai e depois tendo ali não tendo um parentesco consanguíneo, mas ele é colocado no caminho de Tassiano para estar ajudando. Então, a espiritualidade ela é receptiva aos nossos pedidos e faz ali toda uma programação para que os pedidos sejam atendidos e aproveitados. A Edna Rangel está perguntando: e quando a mulher pratica o aborto, o que acontece com o espírito que está para encarnar? É um caso bem triste, sabe? Tanto para a mãe, a mulher que faz a escolha, e até mesmo ela faz a escolha muitas das vezes sendo por escolha até mesmo do pai, né, da criança, por diversas questões, não vamos entrar nesse quesito. Mas a pessoa que faz o aborto e o espírito que sofre o aborto é uma dor muito grande. A mãe, ela vai sofrer as consequências após desencarnar e se arrastar essa dívida para outras encarnações. O espírito que é abortado, ele pode ficar em... Ah, tá. Depois eu vou voltar na pergunta de Cotinha, eu não vi. Vieram os 2 juntos. Então, eu vou primeiro responder a de Edna. Então, o espírito que sofreu o aborto, ele pode se tornar algoz da mãe, vai estar acompanhando a mãe e tentando se vingar, porque dependendo do espírito, da evolução desse espírito, do compromisso que havia entre a mãe e o espírito, pode acontecer isso, né? Do espírito se tornar ali um perseguidor da mãe, porque, na verdade, como a gente fala, né? O ódio e o amor adoecido. Então, o espírito, assim como os filhos encarnados, mesmo, exemplos de vida, nós vemos de filhos, né? Que são revoltados com os pais, porque os pais não deram a atenção que ele precisava, não o amaram verdadeiramente. Então, os filhos encarnados mesmo, eles têm ali esse sentimento de rejeição. E o espírito abortado também vai gerar, nem todos, mas alguns casos vai gerar esse sentimento de ter sido rejeitado. E é o que acontece? Pode se tornar um perseguidor da mãe e do pai, ou só da mãe. Pode acontecer que existe uma colônia espiritual para receber esses espíritos que passaram por essa situação de ter sido abortado. Então, ele pode ser encaminhado diretamente para essa colônia. E o que acontece? Esse espírito ou pode recuperar a consciência. Por quê? Vamos lá, né? Quando existe a ligação do espírito com o feto, esse espírito já vai, dependendo do grau de evolução desse espírito, ele já vai regredindo a sua consciência para se tornar criança. E muitos espíritos, eles ficam nessa consciência regredida, como feto, em uma colônia.
específica para receber esses casos. Então, vai ficar lá até conseguir ali expurgar os sentimentos ou passar pelo período período da gestação ou num período mais prolongado. E até conseguir ser acessado ali pelos espíritos benfeitores para ser feita ali uma recuperação dessa consciência. Muitos espíritos são colocados no sono, em câmaras de sono, né? Assim como espíritos loucos que desencarnam, eles são colocados em câmaras específicas para tratamento, para estar recuperando a consciência. E espíritos que são abortados e que permanecem nessa consciência regredida, fetal, também vão ser colocados em câmaras para estar fazendo essa recuperação da consciência. Outros espíritos, se já são mais preparados, já são mais evoluídos, muitos até mesmo sabem que pode haver essa possibilidade do aborto, e aí eles logo recuperam ali a sua consciência e voltam para a fila da reencarnação. Então, existem muitos casos. Até existe um caso na mesa mediúnica em que uma irmã, ela havia feito, não lembro o número de abortos, mas eu acho que havia sido, foi mais de um, não sei se foram 2 ou 3 abortos. E ela abortou nessas 2 ou 3 vezes a mãe. Ou seja, sua mãe já havia desencarnado e depois de um período ela engravidou, abortou. Engravidou de novo, abortou. Engravidou de novo e abortou. Então, nessas, não sei se foram 2 ou 3 vezes, ela iria receber o espírito da mãe. E a mãe a amava muito. E quando ela desencarnou, essa mulher, né, que havia abortado, eu não lembro a causa do desencarne, mas eu acredito que tenha sido por complicações do aborto. Foi esclarecido a ela que ela havia abortado o espírito da mãe. E ela ficou com aquele sentimento, porque ela não conhecia o espiritismo, não conhecia o projeto da reencarnação, e ficou ali presa. Porque se ela soubesse que era a mãe dela, que ela tanto amava, ela teria recebido o filho. Então foi feito um trabalho ali, né, de doutrinação com essa irmã. Então, existem muitos casos do que pode acontecer com esse espírito, né? Então, deixa eu ler aqui. E quando a mulher não quer ter filhos, como ficam esses espíritos? Quando está no projeto dessa mulher para engravidar, quando realmente há espíritos para engravidar e a mãe não quer, e se prepara para não ter, né? O caso é esse, né? Quando a mulher não quer ter filhos, como ficam esses espíritos que não viriam, né? Ou se há mesmo a necessidade de vir esses espíritos, vai dar alguma coisa errada no medicamento, no anticoncepcional, no preservativo, e que o espírito vai vir. Então, pode ser que isso são as gravidez, né, indesejada, desculpa. Então, o espírito vem. E muitas das vezes, se existe 2 ou 3 espíritos para nascer, e essa mãe não quer ser mãe, mas precisa passar por essa prova, aí vai vir gêmeos, vai vir trigêmeos. Então, a oportunidade que teve para ter, para os espíritos virem, vão vir tudo de uma vez. E temos um caso desse, né? Para vir 2 espíritos, não queria ter nenhum filho, não queria ter pelo menos um, veio gêmeo. Então, justamente porque quando é para ser, vai ser. E claro, essa questão dos gêmeos, não são todos que podem vir gêmeos. Aí, se a espiritualidade vai falar para esses 2 espíritos. Só há uma oportunidade, os 2 precisam nascer. Vocês aceitam ser gêmeos, vir nascer, encarnarem como gêmeos? Se eles aceitarem, aí vai ser feito ali esse aproveitamento. E quando não acontece, quando realmente ela não vai querer ser mãe e engravidar,
vai abortar e depois, no futuro, vai sofrer, vai ser atraído a esses débitos, porque o aborto é um débito adquirido. E na próxima encarnação, ela pode passar por alguns processos de resgate. Mas eu não vou entrar, porque temos outras perguntas aqui e nosso horário já deu. Então, Cotinha está falando. Se o projeto é feito antes do casamento, espíritos que seriam filhos dessa mãe, que não quer ter filhos, iria para uma outra família? Então, Cotinha, foi um complemento, né? Essa sua pergunta foi um complemento da outra. Então, pode acontecer que ela vai engravidar do mesmo jeito, mesmo não querendo. Ou pode acontecer de que esses espíritos vão ficar para outra encarnação, porque precisa ser filho dela, dessa pessoa. Ou esses espíritos podem ser redirecionados para uma família próxima. Por exemplo, eu não quis ser mãe. Então meus filhos vão ser recebidos pela minha irmã. Eu vou ser tia dos espíritos que deveriam ter sido meus filhos. Então eu vou ter algum tipo de aproximação, né, para estar quitando algum débito ali ou auxiliando de alguma forma. Então, faz esse redirecionamento. Ou pode ficar para uma próxima encarnação. Então, como eu falei, 3 casos citados aqui, né? Ou vai engravidar de qualquer jeito, e se não abortar, vai dar continuidade ao projeto encarnatório. Ou esses espíritos vão esperar uma próxima oportunidade, uma próxima encarnação, ou vai ser redirecionado para uma família próxima, onde vai haver ali esse laço entre a antiga mãe, né? Com a antiga mãe. Deixa eu ver outras encarnações. Outras perguntas. Então, Diocinés está falando. Existem casos de espíritos que ficam acoplados à mãe após o desencarne da mesma. Então, existem espíritos que ficam acoplados no útero da mãe. Se esse espírito foi abortado, se a mãe desencarnou, por exemplo, então vamos lá, por partes, né? Eu estava grávida, abortei. O espírito, ao invés dele ir para uma colônia onde é tratado esses espíritos, ele vai continuar acoplado no meu útero até ser resgatado. Então, se eu estava grávida e desencarnei, esse espírito que estava aqui já unido a mim pode continuar também acoplado ao meu útero, né? Olha que coisa. Então, há espíritos que necessitam dessa regressão física e da consciência. Então, regredindo fisicamente, se tornando um feto mesmo, porque na gestação existem diversos casos. Então, eu estou grávida. O meu espírito pode ou estar acoplado em mim, foi feito ali, ele foi colocado em uma câmara. No livro Missionários da Luz conta esse caso do Segismundo, né, em que ele foi posto em uma câmara onde foi feita a redução do seu corpo perispirítico, ou seja, do seu perispírito. E ele foi reduzido no tamanho, né, do feto e acoplado ao útero da mãe no dia esqueci o nome, da concepção, né? E ali ele vai crescendo junto com o feto. Então, há espíritos que precisam encarnar passando dessa forma. Há outros que não há necessidade de fazer essa regressão física, né? Eles vão, espíritos mais evoluídos, eles vão continuar trabalhando, eles vão me visitar, ou estar presente na minha casa todos os dias, ou me visitar quase todos os dias. Outros espíritos vão ficar somente na regressão da fase da infância, já mais 7 anos, 5 anos, 10 anos, vão até um certo momento de regressão, e espíritos que vão continuar ali com a sua consciência adulta até o momento da concepção. Existem vários casos, e isso vai depender da necessidade do espírito, da união que pode ser realizada entre a mãe e o espírito, e da evolução desse espírito.
Então, já expliquei essa parte de estar, né, de ficar acoplado à mãe, né? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Então, isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou bem esclarecido? No caso, no livro Transição Planetária, conta um caso desse, em que a mãe, ela estava grávida e ela desencarnou no tsunami, e o espírito, né, que iria nascer, claro, desencarnou sem reencarnar, né? Mas ele continuou ali, ligado à mãe, acoplado ao útero. E foi necessário fazer um trabalho de parto para que esse espírito entendesse que nasceu e pudesse ser feito esse desligamento e assim ser tratado ambos os espíritos. Ser resgatado a mãe e o filho. Bom, então, vamos terminar o nosso estudo. Deixa eu ver aqui se eu respondi todo mundo. Respondi, né? Próxima questão, 212. Eu respondi a 211 direitinho, né? Falando sobre os casos dos gêmeos, em que não é você querer que vai nascer, que você vai ter gêmeos. Pedir para adiantar não vai dar muito certo, não. Há tudo no projeto encarnatório, há um motivo, há uma utilidade, há uma permissão, há uma negação por algum motivo. Então, o caso dos gêmeos também há uma utilidade, um compromisso muito sério entre esses dois espíritos, ou de resgate, que, como vai falar nas questões anteriores, podem ser espíritos inimigos, ou espíritos simpatizantes, que é a maioria dos casos, né? São espíritos simpatizantes que têm ali essa união de outras existências e que se apoiam um no outro. Então, meus irmãos, muito obrigada pela atenção e participação de todos aqui nos comentários. Vou estar encerrando o nosso estudo, daqui a pouco temos a nossa vibração, né? Então, vou colocar o nosso hino de encerramento e a nossa oração. Muito obrigada mais uma vez, que todos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Transformar, reavivar o meu caminho. Só em Ti, Senhor, encontro minha paz. Transformei, renovei pedras e espinhos. Hoje sou Teu mensageiro da paz. Quantas vezes, Senhor, me deitei em Teus pés e afagastes meu pranto e dor. Quantas vezes, Senhor, tirastes meu véu e mostraste um caminho esplendor. Quantas vezes, Senhor, me abraçou com amor e salvou o que ainda restou. Teu falar removeu montanhas, Teu olhar amansou meu viver. Me entrego, Jesus, em Tua luz, cura meu ser. Teu falar removeu montanhas, Teu olhar amansou meu viver. Me entrego, Jesus, em Tua luz, cura meu ser. E assim, amado Mestre, chegamos ao final de mais um rico estudo
que nos proporcionou novos conhecimentos, nos fez relembrar outros adormecidos, mas com a certeza de que saímos bem alimentados e instruídos. Que o Senhor possa continuar em nossa companhia, varrendo e ornando o nosso lar, inundando o nosso coração com o teu imenso amor e equilibrando os nossos sentimentos e pensamentos, a fim de estarmos prontos a sempre trabalhar em tua seara de amor e fraternidade, através da palavra, dos gestos, das orações. Querida e amada Mãe Maria Santíssima, nossa Rainha estrelar, que tuas rosas, ó Mãe, estejam presentes em nossa estrada, para que não percamos o ânimo, a motivação, a esperança de dias melhores, para que com a tua presença, seja nas esferas umbralinas ou de luz, todos nós possamos buscar a tua força, ó Mãe protetora fiel. Gratos somos ao nosso amado mentor Paulo de Tarso por nos permitir este momento, por sermos teus filhos amados e por acreditar sempre em nosso potencial. Fique conosco em nossa companhia, com a vossa santa paz, Senhor Jesus, o nosso mensageiro da paz, o nosso iluminado de Deus. Que assim seja.